Olá a todos novamente. Nós vamos dar início à nossa terceira aula e falando da personalidade jurídica do Estado. Mas automaticamente nós vamos falar um pouquinho. Nós terminamos a aula passada falando das causas materiais e das causas formais do Estado. E aí, acho que um dos últimos slides, nós falamos das causas formais, que é a Constituição. E falamos para vocês a respeito da pirâmide de Kelsen, que no ápice da pirâmide encontrava-se a Constituição Federal, correto? E essa Constituição, na última aula aqui de Hans Kelsen, traz para a gente, começa a trazer para a gente uma indagação. Qual indagação? Eu tenho todo um organograma, toda uma estrutura, né? Eu já vi as causas materiais, né? Povo, nação, território, vi as causas formais do Estado, né? Constituição, normas jurídicas, soberania. E aí vem o seguinte: tudo isso eu tenho que ser colocado dentro de um Estado. E o Estado, então, obrigatoriamente, tem que ter um negócio que nós chamamos personalidade jurídica deste Estado. Tá? Então, essa personalidade jurídica, a gente começa. O Estado detém uma personalidade jurídica e eu vou dizer para vocês claramente, com certeza, ele detém uma personalidade jurídica. Mas como é que eu sei que ele tem uma personalidade jurídica? O que é uma personalidade jurídica? Tá? Então, quando eu pego a soberania jurídica e mais a soberania política, juntando as duas, vamos imaginar num copo, foi o desenho que eu mandei para vocês, essa soberania jurídica de decidir em última instância, de falar quem está certo ou quem está errado, e nós aceitarmos isso, mais a soberania política, no sentido de colocar o Estado em decisões, vou dizer novamente, abstratas, tá? Para que a sociedade tome um rumo, por isso nós devemos escolher adequadamente. Quando nós juntamos essas duas, né, nós criamos aí uma personalidade jurídica do Estado, que é uma conciliação entre a soberania jurídica e a soberania política deste Estado. Não tem como eu falar do Estado se eu não trouxer para vocês, se eu não trazer à baila aqui algumas definições, alguns conceitos e, no caso em si, alguns autores clássicos que vocês vão falar são autores antigos, mas são necessários esses autores para que eu entenda realmente o que é o Estado, a personalidade jurídica deste Estado. Eu lembro de ter falado para vocês, e vocês sabem até melhor do que eu, quando eu falei sobre a formação das sociedades, o conceito contratualista e o conceito naturalista. Eu vou me ater especificamente aos contratualistas, que eles alegam que não tem como existir uma sociedade, não tem como vislumbrar uma sociedade, se dentro desta sociedade não existir o chamado direito. Então, eu já tenho em mente que para existir uma sociedade eu tenho que ter o direito. Mas como eu vou formar esse direito, que é o que nós acabamos de falar, que é essa conjugação, né, da soberania política com a soberania jurídica, essa junção de decidir. Então é que a gente está vendo aí o Supremo Tribunal Federal agindo de forma firme, né? Alguns falando que eles são ativistas jurídicos, não vou entrar neste mérito. Então eu tenho aqui um autor chamado Savigny, que diz o seguinte: embora dotado de personalidade jurídica própria, que não se confunde com dos seus componentes, que somos nós, né? As pessoas jurídicas são sujeitos artificiais, criados por lei. Por que são sujeitos artificiais? É simples. Né? Quando nós idealizamos uma pessoa, eu vou imaginar aí, até vou imaginar pessoas longe da gente, tá? Eu quero comprar um computador da Dell. A Dell é uma pessoa jurídica, né? Mas ela não nasceu de ninguém, ela não nasceu do ventre de uma mulher. Ela nasceu da cabeça de um homem, ou de um grupo de homens que decidiram que a melhor solução para que aquele empreendimento fosse criado era criar uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, no nosso exemplificação aqui, chama-se Dell.
E essa pessoa jurídica, ela só pode ser criada se houver direcionamentos legais para isso. Se o nosso ordenamento jurídico permitir. Tanto é que vocês vão ver que eu não posso criar, por exemplo, uma pessoa jurídica para vender drogas. Isso é ilícito, não há como. Né? Mas eu posso criar uma pessoa jurídica para vender pipoca, né? Vender computadores, cadernos e tantos outros objetos lícitos para isso. Quem está me dizendo isso? A legislação. A lei. Né? É ela que me traz esse ordenamento jurídico que ela me traz. Então eu vou dizer para vocês que a pessoa jurídica é uma ficção nossa, uma criação nossa. Né? Então, não, agora falando de Kelsen, né? Ele diz o seguinte, complementando o Savigny, que o Estado também é dotado de uma personalidade jurídica, mas é igualmente um sujeito artificial, porque foi criado pelo próprio direito. Tá? O Estado é uma personificação de uma ordem jurídica, ou seja, nós criamos uma pessoa jurídica, neste caso o Estado, para trazer direcionamentos para todos nós. E aí começam as indagações, mas como é que o Estado se organiza, como é que o Estado se faz, né? Vocês vão verificar lá em direito administrativo, do sexto período para frente, no caso nosso aqui, tá? Existe uma teoria chamada teoria dos órgãos. Então, o Estado exterioriza a sua vontade através de órgãos. Então, imaginem vocês, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, do Transporte, né, da Previdência Social. Cada órgão tem uma finalidade. Obviamente que vocês vão me falar assim para mim, mas o professor, são as pessoas que direcionam esses órgãos. Obviamente que são as pessoas, como são as pessoas de direito privado também. Contudo, no direito público, que é o caso do Estado, né, a pessoa de direito público, quando essas pessoas que estão lotadas, vamos dizer assim, sentadas nas cadeiras, com capacidade administrativa para tanto, realizam os atos do Estado, mas realizam ultrapassando os seus limites, vocês conhecem como abuso de poder. Então, quando essas pessoas ultrapassam os seus limites, é abuso de poder. Quando essas pessoas fazem atitudes ou realizam atitudes com uma finalidade diversa daquilo que ela foi criada, elas estão aí desviando o seu poder. Tá? Então eu já começo a ter em mente que o Estado é uma pessoa jurídica, dotada de personalidade jurídica, com vontade própria e tudo mais. E temos agora um autor chamado lá, não sei se a expressão seria Lebant, acho que a expressão seria mais ou menos por aí, diz assim: o Estado é um sujeito de direito, uma pessoa jurídica com capacidade de participar de uma relação jurídica, porque ele detém vontade própria. Então ele é dotado de direitos e deveres do Estado, que são distintos dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então o Estado nada mais é do que uma pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica distinta da minha. O Estado detém, por exemplo, no comecinho de nossa Constituição, fala que a finalidade do Estado é de fomentar o crescimento social, quer dizer, de todos nós. Dar meios para que cada um de nós possa crescer, diferente do meu. Né? Então, aí vem um autor chamado Jelinek, tá, que diz o seguinte: se o Estado é uma unidade coletiva, uma associação, e essa unidade não é uma ficção, mas uma forma necessária de síntese de nossa consciência, que, como todos os fatos desta, forma a base de nossas instituições. Ou seja, quando eu requeiro que o Estado tem que me garantir previdência social, assistência social, são as nossas vontades. E que são essas instituições que vão exteriorizar esta vontade. Tá? Então eu vou afirmar para vocês claramente que o Estado detém personalidade jurídica. O Estado detém uma personalidade jurídica porque ele é dotado de obrigações e deveres, de direitos e deveres. Este Estado só existe porque nós demos a ele, através da nossa soberania jurídica e da soberania política, a existência do Estado. E já concluindo a aula
essa terceira aula, né, eu vou dizer para vocês duas coisinhas e depois vou deixar uma indagação para vocês. Como só as pessoas físicas ou jurídicas podem ser titulares de direitos e de deveres jurídicos e, assim, para que o Estado detenha direitos e obrigações, deve ser reconhecido como uma pessoa jurídica. Porque senão não teria direitos e obrigações. E é por meio do Estado, como pessoa jurídica, existindo na ordem jurídica e procurando atuar segundo o direito, que se estabelecem limites jurídicos eficazes à ação do Estado. É aqui que a gente vai verificar, obviamente através de suas instituições também, quando nós requeremos medicamentos, para que o Estado dê medicamentos a pessoas necessitadas, para que o Estado dê o benefício assistencial às pessoas carentes que se enquadram na própria legislação. Então, tudo isso é uma verificação concreta da existência do Estado e de sua personalidade jurídica. E para concluir, eu deixo uma indagação que nós vamos discutir isso na próxima aula, na aula presencial, né, que será ao vivo amanhã. É o seguinte: há uma vontade do Estado ou uma vontade sobre o Estado? Fica aqui a nossa indagação e muito obrigado pela aula de hoje.